Cosmopolitismo é uma filosofia moral e política que sustenta a pertença última de cada pessoa a uma comunidade humana mais ampla do que o Estado naco, propondo que a dignidade e os direitos dos indivíduos não se esgotam nas fronteiras políticas ou culturais. Como ideia diretiva, ele reorienta o olhar do cidadão do particular ao universal, sem necessariamente diluir os laços locais, mas hierarquizando princípios de justiça que transcendam a contingência do nascimento e da nacionalidade. Nessa chave, o cosmopolitismo se torna um critério para avaliar instituições, políticas e práticas à luz do que é devido a qualquer ser humano pelo simples fato de sê-lo, e não por seu passaporte. A força normativa do cosmopolitismo repousa na igualdade moral fundamental de todas as pessoas. Ao conceber a humanidade como uma comunidade ética, esse enfoque demanda que os círculos de preocupação e responsabilidade não se encerrem no próximo imediato, exigindo políticas que considerem o impacto transnacional de decisões públicas e privadas. Em termos práticos, tal perspectiva pressiona por cooperação internacional em temas como migrações, pobreza extrema, saúde global e clima, nos quais a interdependência é evidente e as consequências de ações locais se desdobram em escala planetária. Uma crítica recorrente acusa o cosmopolitismo de ser abstrato, elitista e insensível a especificidades culturais. Contudo, sua melhor formulação não ignora a pluralidade de formas de vida, nem propõe homogeneização. Ao contrário, ao afirmar iguais direitos e respeito básico, abre espaço para uma diversidade robusta, desde que compatível com padrões mínimos de liberdade, integridade física e oportunidades. Assim, a universalidade não elimina a diferença. Antes, configura o horizonte normativo, que impede que diferenças se convertam em pretextos para opressão, segregação ou exclusão. No plano institucional, o cosmopolitismo desafia a arquitetura westphaliana do sistema internacional, historicamente ciosa da soberania absoluta. O argumento cosmopolita não dissolve a soberania, mas a condiciona ao cumprimento de deveres para com pessoas sob sua jurisdição e, em certos casos, além dela. Esse condicionamento justifica mecanismos de governança compartilhada e obrigações de assistência mútua, sobretudo quando estados falham em proteger direitos básicos ou quando problemas transbordam fronteiras, como epidemias e crimes ambientais. Ao propor camadas de cidadania e lealdade política, essa visão reposiciona a soberania como responsabilidade, não como licença irrestrita. O cosmopolitismo também reformula a ética individual. Ele convoca as pessoas a ponderar o efeito global de escolhas cotidianas, do consumo às preferências políticas, e a reconhecer que o bem-estar de desconhecidos distantes tem relevância moral comparável ao de compatriotas. Essa ética da imparcialidade não exige que abandonemos compromissos locais, mas sugere que nossa preferência por próximos deve ser calibrada por deveres para com os distantes, sobretudo quando o custo marginal para nós é baixo e o benefício para outros é alto. Doações eficazes, ativismo transnacional e solidariedade digital são expressões contemporâneas dessa atitude. No campo econômico, o cosmopolitismo chama atenção para assimetrias estruturais que condenam populações a desvantagens persistentes. Ao recusar o determinismo das loterias de nascimento, ele sustenta que regras de comércio, finanças e propriedade intelectual precisam ser avaliadas por seus efeitos sobre os mais vulneráveis globalmente, e não apenas por ganhos relativos de países específicos. Isso pode justificar, por exemplo, flexibilizações em patentes de medicamentos essenciais, regimes fiscais sobre transações internacionais e fundos de compensação para perdas e danos em desastres climáticos. Culturalmente, a disposição cosmopolita se manifesta na curiosidade por outras tradições, na capacidade de conviver com o estranho e no reconhecimento de que identidade é uma construção em camadas. Tal atitude contrasta tanto com o chauvinismo quanto com o relativismo descompromissado. Ela valoriza a crítica interna às culturas e a aprendizagem mútua, mantendo como bússola a proteção de pessoas concretas. Em cidades globalizadas, a prática cosmopolita encontra terreno fértil, mas também enfrenta resistências de guetificação e de mercados simbólicos que reduzem o outro à mercadoria exótica. Em termos jurídicos, o cosmopolitismo inspira movimentos de internacionalização dos direitos humanos e de justiciabilidade além fronteiras. Jurisdições domésticas progressivamente reconhecem princípios e tratados internacionais, e tribunais supranacionais oferecem fóruns adicionais quando estados falham ou são parte do problema. Ainda assim, a execução dessas normas enfrenta o dilema clássico da autoridade sem um governo mundial plenamente legitimado.
exigindo uma combinação de soft law, pressões reputacionais e incentivos econômicos para promover conformidade. No debate democrático, uma questão relevante é como institucionalizar a voz de afetados transnacionais em decisões que os impactam. Propostas de parlamentos regionais, assembleias de cidadãos globais e consultas digitais tentam dar resposta, mas esbarram em problemas de representatividade, viabilidade técnica e legitimidade. O cosmopolitismo democrático, portanto, precisa inovar na criação de canais deliberativos que conciliem escala e participação significativa, evitando tanto tecnocracias distantes quanto populismos excludentes. A educação cosmopolita, por sua vez, busca formar cidadãos capazes de empatia ampliada, literacia intercultural e raciocínio moral argumentado. Currículos que integram histórias conectadas, línguas estrangeiras, ciência aberta e ética pública favorecem a compreensão de interdependências e a responsabilidade compartilhada. Mais do que acumular informações sobre o mundo, trotecei de adquirir disposições de escuta, revisão de crenças e compromisso com padrões públicos de justificação. No terreno das crises, o cosmopolitismo oferece critérios para a priorização diante de recursos finitos. Decisões sobre alocação devem considerar não apenas proximidade, mas urgência, escala de dano e eficácia da intervenção. A ética de priorização cosmopolita propõe métricas transparentes e revisáveis, capazes de orientar desde políticas de refúgio até respostas a emergências sanitárias. Ao fazê-lo, contraria reflexos nativistas e amplia o círculo de quem é visto como nós. Em síntese, o cosmopolitismo é menos um convite à nebulosa abstração e mais um programa normativo exigente para sociedades, instituições e indivíduos. Ele pede que repensemos fronteiras como dispositivos de coordenação, não de valoração moral, e que desenhemos arranjos compatíveis com a dignidade universal. Longe de ser utopia ingênua, é uma gramática prática para um mundo onde as consequências de nossas escolhas se alastram e onde a sorte do outro cada vez mais determina a nossa própria